sou o Dr. Davi Nordon, sou ortopedista pediátrico pela Associação Saúde da Família. Nosso programa de hoje, falar um pouquinho sobre a definição de dor, como você vai avaliar a dor, falando um pouquinho da escala analgésica da OMS, combinação de medicamentos, alguns tipos de medicamentos que você pode usar e especificamente sobre cada medicamento que você vai usar no tratamento, falando que a gente tem disponíveis tanto no SUS como fora do SUS. Então vamos falar um pouquinho sobre dor. Na dor crônica, que é um grande problema da nossa sociedade, até 40% dos pacientes referem que ela não é bem controlada e 31% deles referem que ela é intolerável. Então nós temos um grande problema de pacientes com essas dores que muitas vezes são por coisas banais, por exemplo, lombalgia ou artrose do joelho, artrose do quadril, e que impactam muito negativamente a qualidade de vida porque não estão sendo bem tratadas. No geral, 70% das pessoas que procuram atendimento médico estão indo por causa de dor, seja ela ortopédica ou não ortopédica. E 79% dos pacientes internados apresentam dor. E a gente tem uma dificuldade muito grande também no tratamento de dor de pacientes internados. Esse não vai ser o foco da nossa aula hoje. Nosso foco é o tratamento ambulatorial da dor. Então vamos para a definição. A gente precisa ter muito bem estabelecido esse conceito que a dor é uma experiência sensorial e emocional, então o impacto emocional é muito importante nessa sensação, desagradável associada a lesões reais ou potenciais. E isso também é muito interessante, a pessoa não precisa necessariamente ter uma lesão corporal ou alguma coisa assim para ter dor, ela pode ter efetivamente um problema psicológico, alguma coisa assim, que provoque uma sensação de dor. O melhor exemplo disso, na verdade, é a dor do membro fantasma. Então, amputou a perna, não tem mais a perna, evidentemente não tem mais a causa de dor, mas ela continua sentindo dor. Isso é uma representação cerebral da dor. Então, isso é extremamente importante, entender esse conceito que a dor não se limita somente à lesão tecidual. Tem todo o envoltório emocional, sensorial e da percepção da pessoa. Vocês conseguem ver nesse desenho aqui como funciona a via da dor. Então, de um jeito bastante simples, você tem os nossos receptores periféricos que vão receber os sinais de inflamação, então você tem algum processo inflamatório, um trauma, alguma coisa assim, vai liberar os sinalizadores de inflamação, o neuroreceptor vai passar, o neurônio vai passar lá para o gânglio posterior da coluna, vai subir pela medula espinhal até o sistema nervoso central. E aí lá no sistema nervoso central ele vai descer de volta, reagindo ou não. E o que é interessante, cada parte de todo esse fluxo de dor tem alguma coisa que você consegue intervir. Então, se vocês olharem lá nos nossos receptores periféricos, você tem os que fazem a transdução, a transdução, tem a capsaicina, tem os anticonvulsivantes, anti-inflamatórios que vão agir bem no local. Quando você está subindo, indo em direção ao gânglio posterior, você já tem os opioides que podem ajudar na analgesia. E aí você entrando na medula e subindo, você também tem outras coisas que são, na verdade, a via ascendente e o mais interessante é a via descendente, que tem o que a gente chama de portão da dor. Então, a via descendente é uma forma de inibição cerebral que vai agir lá na medula e vai conseguir inibir a dor. E aí que é interessante que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos. Então nós temos vários locais em que você consegue agir no sistema nervoso central ou periférico ou no tecido mesmo, que vão auxiliar no tratamento de dor. E quanto mais completo você fizer esse tratamento, melhor vai ser o controle. Então vamos dividir em 3 tipos de dor. Você tem a dor aguda, a dor subaguda e a dor crônica. Isso é basicamente um caráter temporal. Então, dor aguda é aquela que persiste por até 3 semanas. A dor subaguda seria a partir de 3 semanas até o tempo do tecido se recuperar. Isso aí varia para cada coisa. Então, por exemplo, fraturou um osso. Geralmente 1 mês e meio, 2 meses para o tecido estar completo, recuperado. Partes moles, então pele, 2 semanas. É mais ou menos o tempo de recuperação. Músculo, tendão, coisas do tipo, 6 semanas. Então 1 mês e meio para recuperar totalmente. Esse é o padrão. E a dor crônica seria que dura mais do que 3 meses ou mais do que esse tempo esperado para recuperação. E também tem outros tipos de dor. A dor nociceptiva, que é aquela dor clássica. Então você teve um trauma, teve alguma lesão, fez a inflamação tecidual, isso vai causar dor. Então a dor nociceptiva. A dor neuropática, que é por lesão axonal. Então é aquela dor de caráter neuropático, que é aquela com formigamento, com choque, com queimação. E a dor funcional, que já é uma dor por alteração do processamento central, que já é uma coisa muito mais rebuscada e complicada de tratamento.
Então, ó, só um exemplo aqui na figurinha, né? Na parte de cima você consegue ver a dor por lesão nociceptiva. Então, bem lá no tecido você tem inflamação, tem irritação que vai causar dor, levar lá para o sistema nervoso central. Você tem a lesão do nervo periférico, aquela lesão axonal, vai causar uma condução anormal e vai causar dor neuropática. E por fim, aquela lesão que já é no sistema, aquela alteração que já é mais de percepção, que vai estar no processamento central anormal. Então, na verdade, você não tem nenhuma lesão nos nervos, né? Não tem nenhuma lesão no tecido que vai levar a dor até lá, mas o processamento no sistema nervoso central é alterado. E o que é muito importante nisso? Uma dor aguda que vai ficando persistente, que se cronifica, causa muitos problemas. Então, ele vai alterar o processamento central. Essa dor que era aguda e foi cronificando, ficando cada vez mais persistente, ela vai alterar o processamento, vai diminuir essa inibição descendente que a gente falou, daquele portão da dor, e por causa disso o seu limiar sensitivo vai baixar. Então, progressivamente, coisas que não causariam tanta dor vão causar mais dor, você vai sentir dor mais fácil. Em nível medular, você tem uma hiperestimulação desse controle, desse portão da dor, né? Você também tem a hiperalgesia, então você começa a ter uma sensibilidade aumentada à dor, e você pode ter a alodínia. Isso são duas coisas diferentes e essa figurinha aqui mostra muito bem. Então, a hiperalgesia, o que é? Um estímulo doloroso, por exemplo, se picar com uma agulha, que para mim causaria X de dor, para uma pessoa com hiperalgesia causa 10x de dor, por exemplo. E a alodínia é diferente, um estímulo que não causaria dor, por exemplo, soprar. Então você soprou a pele, para mim não causa dor. Para a pessoa com alodínia vai causar dor, ela vai ter uma percepção alterada. Isso tudo se associa com essa cronificação da dor, por isso que é tão importante tratar a dor de forma adequada. Então, aqui na figura vocês veem bem, a figurinha, a linha esquerda, né, mostrando a dor, né, a linha direita mostrando a resposta normal da dor, e vocês veem que na hiperalgesia ela é alterada, né, ela é mais intensa, e na alodínia um estímulo que não é doloroso já causa dor. E como que você vai avaliar a dor? Você tem vários instrumentos, mas o mais clássico, aquilo que mostra um livro de semiologia, são aquelas 11 características da dor. Então vamos lá. A localização da dor, então especificar exatamente onde ela está, para onde ela se irradia, quais são as características da dor, e aí tem uma pleiade de opções entre facada, queimação, pontada, aquela clássica dor surda. A intensidade da dor, é importante na intensidade você classificar de 0 a 10 e ver essa evolução da intensidade dela. A duração da dor, então quanto tempo ela dura, e dentro dessa, né, ainda da intensidade da duração, ver quanto tempo ela dura, uma dor máxima, uma dor mínima. Então, por exemplo, falando de cefaleia, que é um exemplo mais fácil, né, a dor começa média e sobe, né, a dor já começa extremamente intensa e depois desce, é intensa e persiste, depois desce e depois sobe. Então, essas características são importantes no tratamento diagnóstico da dor. A periodicidade, então, com que frequência você tem essa dor? Todo dia, que período do dia, né? Então, todo dia à noite, todo dia de manhã, todo dia quando faz determinada atividade. Os fatores de melhora e de piora, então o descanso melhora, o descanso piora, o exercício piora. Os sintomas associados, então, por exemplo, vontade de vomitar, dor de cabeça, enjoo, coisas do tipo. Em relação com funções orgânicas. Essa escalinha que vocês estão vendo aqui, são as várias escalinhas de dor, na verdade. Então a primeira delas que você tem é aquela escala categórica de dor, basicamente nenhuma dor, dor muito intensa, leve, moderada e grave. Essa divisão ele poderia marcar nessa linhazinha, né, e ver onde que está. A outra opção, o que a gente tem embaixo, é a escala de faces de Wong-Baker. A gente usa bastante para criança, então a partir de 7 anos, basicamente, aliás, a partir de 4 anos você já consegue usar o Wong-Baker. Às vezes para adulto também ajuda bastante. Então basicamente vai olhar a carinha e vai graduar o quanto está doendo. Você tem a escala numérica, que é eu acho um pouco mais fácil, 0 a 10, tem os números, você vai pontuar. E você tem a escala visual analógica, que teoricamente seria mais fácil para quem não consegue entender muito bem o uso de números, mas às vezes para eles também é difícil essa disposição espacial entre mínimo e máximo e graduar em que ponto está. Então, às vezes eu acho mais fácil ou você usar as faces de Wong-Baker ou direto números e não ficar na escala visual analógica. Eu acho meio difícil. Às vezes que eu tentei usar com o paciente não foram muito bem. Bom, e como tratar a dor?
É um tratamento multiprofissional. Então você tem que envolver o médico generalista, o médico especialista quando precisar, algumas vezes, por que não, psiquiatra, né? Psicólogo, também naqueles casos mais dor crônica associada à depressão, fibromialgia. Equipe de enfermagem, tanto enfermeira quanto técnico, os agentes comunitários, o NASF pode auxiliar muito, e aí entrando fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, os grupos de atividades, que são as várias opções que a gente vai conseguir usar para tratar essa dor de forma adequada. Porque o medicamento é só a pontinha, realmente só a pontinha do iceberg, né? A intervenção médica é realmente só a pontinha. Todo o contexto em volta que vai auxiliar. Inclusive algumas coisas básicas, por exemplo, mudar estilo de vida, perda de peso, atividade física. E às vezes até algumas coisas que parecem idiotas, né? Mas são importantes. Por exemplo, ele tem dor no joelho porque ele tem artrose e ele todo santo dia tem que subir 50 degraus para chegar em casa porque ele mora no topo de um escadão. Então isso é uma coisa que atrapalha, né? Uma coisa que precisaria modificar de alguma forma. Então uma intervenção, lógico, foge um pouco do alcance do médico, né? Mas é uma intervenção a se pensar, é uma coisa que precisaria pensar para melhorar, senão você fica tratando e nunca resolve o problema. E um conceito muito importante de tratamento de dor é a escada da OMS. Então eu espero que vocês tenham visto, pelo menos mencionado em algum momento da formação de vocês essa escada, mas a gente vai falar ela passo a passo. Então vocês veem na base da escada aqui, que são as terapias não farmacológicas, então o resto do iceberg que a gente falou. E aí nas não farmacológicas entra tudo o que vocês quiserem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, exercício físico, perda de peso, fortalecimento, grupos de atividades, terapias complementares como acupuntura e Tai Chi Chuan, Lian Kun, etc. Essas artes complementares. O segundo degrau são os medicamentos analgésicos básicos, que sempre vão entrar, os anti-inflamatórios e alguns medicamentos adjuvantes, por exemplo, antidepressivo, anticonvulsivante, coisas do tipo. Aí você vai, né? Esse seria basicamente o seu primeiro degrau. Seu segundo degrau você vai introduzir opioides. Então vejam, você não tirou nada do que estava lá embaixo. Continua não farmacológico, continua analgésico simples e anti-inflamatório. Você vai introduzir opioide fraco. Não deu certo com o opioide fraco, você vai trocar pelo opioide forte. Então esse seria o terceiro degrau. E o quarto degrau você associa intervenções. Então algumas vezes pode significar, por exemplo, na ortopedia, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, pode ser uma risotomia, você vai lesar aquele nervo que está causando dor para parar de sentir dor. Então são algumas formas de intervenção. É difícil chegar nesses extremos, especialmente da risotomia. A prótese a gente faz bastante, mas a risotomia é incomum, é só para uma dor que não resolve de forma alguma. E o que é importante dessa escada? Ainda falando um pouquinho dela. Na dor aguda, você vai descer essa escada. Então, qual que é a ideia? Você vai perguntar para o paciente, qual a sua dor? De 0 a 10. A minha dor é 10. Então, 10 você já sabe que você vai começar com opioide forte, com analgésico, anti-inflamatório e as outras medicações, se forem necessárias. Não, é uma dor moderada. Então, moderada, opioide fraco e o básico, analgésico, anti-inflamatório e outras medicações. Não, é uma dor leve, analgésico, anti-inflamatório e outras medicações. E, lógico, sempre terapia não farmacológica. Então, esse conceito de que na dor aguda você desce é muito importante, porque a gente geralmente tem só o conceito de subir, que é na dor crônica, né? Então, na dor aguda, a ideia é que você realmente tire toda a dor para ela não cronificar. E na dor crônica, você vai dosando. Então, você começa analgésico, anti-inflamatório, terapia não farmacológica. Na dor crônica, você vai, da mesma forma, estimar para ele dor leve, moderada e intensa. Você vai ver mais ou menos em qual degrau você vai começar. Mas a ideia é que, diferente da dor aguda, você vai subindo suas intervenções. Então, você começaria com o mais básico e aí troca do opioide fraco para opioide forte e tudo mais. Uma coisa importante também, a gente fala do uso de anti-inflamatório, mas pelo menos na ortopedia, a gente não gosta de usar anti-inflamatório cronicamente. Apesar de usarem muito nos Estados Unidos e tudo mais, tem muita discussão a respeito disso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas no geral a gente não recomenda o uso de anti-inflamatório prolongado. Então é pelo menor período de tempo, na menor dose possível. Então 3 a 5 dias só para tirar a crise aguda. E o resto vai ser com analgésico simples, opioide e outros medicamentos. E aqui nesse quadrinho é importante para vocês entenderem a analgesia multimodal.
Então, por que a gente fala que é tão importante você não confiar só em um medicamento? Então, tem muitas pessoas que às vezes gostam, não, vou passar só o Paco, vou passar só Tramadol, alguma coisa assim, e esquece do resto. Então, qual que é a ideia? Você tem determinado volume de dor, então tanta intensidade de dor. Quando você usa, por exemplo, só analgésico simples, vai diminuir um pouco a sua dor. Mas, se você usa só anti-inflamatório, vai diminuir um tanto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai diminuir um pouco só. Se você combinar os dois, você diminui bastante sua dor. E aí, conforme você vai agregando mais coisas, por exemplo, opioides e até o bloqueio, vejam como você consegue um controle efetivo da dor. Então, a analgesia multimodal, a ideia é que cada medicamento separadamente, quando utilizado em conjunto, vai potencializando e formando e melhorando essa dor. Se vocês são da minha época, vocês vão lembrar do Capitão Planeta. Então, cada um dos Planeteers tinha o seu anel ajudava, né? Mas só juntos eles faziam o Capitão Planeta. Ou se vocês não gostarem do Capitão Planeta, tem o Power Rangers. Então, cada um precisa juntar todos eles para fazer o Megazord. Essa é a ideia. Um pouquinho antes da gente falar sobre cada medicação em si, eu queria falar um pouquinho sobre o efeito placebo, que isso é um conceito muito importante. É a nossa base de comparação para todos os estudos de tratamento de dor, de efetividade de medicação. Então, começando pelo assim, o que é o efeito placebo? É um efeito de melhora com o uso de qualquer coisa, mesmo que não seja ativa, só porque você está usando, só porque você acha que está funcionando. Esse é o princípio da homeopatia. Mas não vamos entrar muito nessa discórdia agora, tá? Qual que é a ideia? A medicação via oral tem 30% a 50% do seu efeito só de placebo. Então, só para você tomar uma pílula de farinha, já está te ajudando em 30% a 50%. A medicação injetável, isso aumenta muito. Então, 50% a 70%. Por isso que o pessoal toma aquela injeção de corticoide que não serve para nada e diz que a dor da coluna melhora por 1 ano. Então, nenhum corticoide dura 1 ano. É história, né? Isso é efeito placebo da injeção. Por isso que dizem que quanto mais dói, melhor, né? Mais funciona. Falam tanto do benzetacil, do profenide, que são muito dolorosas, injeções muito dolorosas e que tirariam mais a dor. Mas é tudo efeito placebo. E a gente tem uma coisa interessante que é um estudo sobre o efeito placebo nas intervenções que foi feito lá na década de 50, antes de inventarem um negócio chamado de direitos humanos e coisa e tal. Eles pegaram pacientes com angina, dividiram em 2 grupos. Em um grupo eles fizeram uma esternotomia, fizeram a revascularização do miocárdio, e no outro grupo eles fizeram a esternotomia e fecharam, então uma esternotomia branca. E o que aconteceu? Os sintomas de angina melhoraram em mais de 70% das pessoas que fizeram só esternotomia e não revascularizaram. Lógico que o funcionamento cardíaco continuou ruim, porque funcionalmente você não tratou. Mas os sintomas de angina melhoraram em 70%. Então, só para mostrar como é poderoso esse efeito de qualquer intervenção, né? O efeito placebo é muito forte. E no final das contas, contanto que não esteja fazendo mal, né? Esse é o conceito que a gente tem. Está melhorando a dor? Não importa o que seja. Se não está fazendo mal, pode usar. Por isso que às vezes eles falam, vou usar aquela pomadinha, doutorzinho e tal. Não serve para nada. Mas está melhorando a dor? Mesmo que seja placebo, se não está fazendo mal, segue o jogo, né? Lógico que você não vai fazer nenhuma esternotomia sem a revascularização, né? Isso é um absurdo. Coisas de décadas passadas. Mas as outras coisas que não fazem mal, contanto que estejam melhorando o paciente, não tem problema nenhum. E a gente tem outra coisa que é o Oppenheim Paradigm, que é um estudo também que fizeram no exterior, que eles pegaram pacientes que estavam com dor e eles colocaram ou soro, né, ou morfina no soro. E eles cobriram, né, para a pessoa não saber o que era. E o que eles observaram? Né? Tinha pessoas que eles colocavam soro e falavam que era um soro. Tinha pessoas que eles colocavam soro e falavam que era morfina. Tinha pessoas que colocavam morfina e falavam que era morfina. E colocavam morfina e falavam que era soro. E aqueles que receberam soro achando que era morfina, 50% de melhora da dor. E aqueles que receberam morfina achando que era soro, 50% não funcionou. Então isso que é muito interessante. É outra prova de como o placebo é importante. Então 50% mesmo usando a morfina, né? Só porque achou que era soro não funcionou. E tomando soro porque achou que era morfina, 50% funcionou. Então lembrando que o placebo é muito importante, né? Ele influencia demais o tratamento. E bottom line, né? No frigir dos ovos, o que é? Se está ajudando e não está fazendo mal, não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho para vocês descansarem, pensar, absorverem um pouquinho essas informações e a gente já volta para falar dos tipos de medicamentos.